Faustina Pereira, Francisco Pereira, Geralda Borborema, 2 anos de falecida, Italticle Pereira, Margarida Batista da Silva, Douglas Roberto Ursino, 17 anos, Mariana Coupe Roque, 6 anos, Roberto Ursino, 7º dia, de Aloísio Fernandes Rocha, José Alves Viana. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou, o amor do Pai que nos chamou à vida e o Espírito Santo que nos santifica estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, esta Eucaristia nos convida a revigorar nossa fé com a experiência da graça e do amor de Deus, do qual nada nos pode separar. Deixando-nos alimentar pelo Senhor, aprendamos dele o espírito de compaixão e de partilha. Neste início do mês vocacional, comungamos com os vocacionados para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento, coloque a sua intenção no silêncio do seu coração para a Santa Missa de hoje. Nós estamos iniciando o mês de agosto, conhecido na Igreja no Brasil como mês vocacional, e durante todo esse período nós somos convidados a intensificar nossas orações por todas as vocações, pelo aumento e pela santificação de todas as vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e leigas. Neste primeiro domingo de agosto, de maneira especial, nós nos lembramos de todas as vocações aos ministérios ordenados, especificamente a vocação dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Rezamos pela perseverança, pela fidelidade de cada um deles e para que tenhamos muitos sacerdotes em nossa igreja, já visto que a messe é grande e os operários são poucos. Sacerdotes santos, proféticos, que possam anunciar a palavra de Deus e denunciar as injustiças do nosso tempo. Rezamos também, a partir da liturgia que nós estamos celebrando, por todos aqueles que passam fome no nosso mundo. O nosso Evangelho e também a nossa primeira leitura é um grande convite a cada um de nós para que nós possamos viver a partilha e a solidariedade. E é tão triste quando nós olhamos para o nosso planeta, para o nosso mundo, para o nosso país e vemos ainda tantas desigualdades e injustiças. Uma pequena parcela da nossa população concentrando uma grande quantidade de riquezas, enquanto um grande número do nosso povo não possui os bens necessários à vida, e ainda temos aqueles que chegam até mesmo a passar fome. Nós que acompanhamos há poucos dias nos jornais 2 moradores de rua que faleceram porque foram envenenados na comida que receberam na marmita. E tantas situações ainda de miséria, de fome, de pobreza no nosso país. Ou então nos lembramos também daquele morador de rua que recebeu uma marmita com arroz e como mistura estava dentro dessa marmita ração de cachorro. Quantas coisas tristes que encontramos no nosso mundo nesse sentido. Crianças desnutridas, enquanto toneladas de alimento às vezes são desperdiçados. Pessoas que têm coragem de gastar uma fortuna para tão pouco alimento, às vezes por uma questão de marca e tudo mais. Então rezamos, sobretudo por aqueles que sentem fome. Somente aqueles que a sentem sabem. A fome é doída, a fome é sofrida. E Jesus nos convida a termos
solidariedade para com esses irmãos. Rezamos também pelo fim dessa pandemia que nós estamos atravessando. São quase 100 mil mortos no nosso Brasil, caminhamos para isso, e nós não podemos nos esquecer que são vidas, são pessoas, são histórias que foram interrompidas. Nós não podemos perder a nossa sensibilidade diante de tantas mortes, mas devemos sempre ter um coração muito generoso nesse sentido e ter um coração com muita clareza no sentido de ver tudo isso que nós estamos passando, atravessando e procurando sempre tirar um aprendizado de tudo isso que nós experimentamos. Rezamos por todos aqueles que faleceram, para que tenham em Deus o descanso, a luz e a paz. Rezamos pela consolação de tantas famílias enlutadas neste momento de pandemia. Rezamos pelos profissionais da saúde que fazem o seu trabalho, mas que também em tantos momentos, mesmo estando estressados, sobrecarregados, cansados, recebem a agressão do povo, de pessoas que não querem entender o trabalho da ciência. Tantas situações difíceis que enfrentamos, mas nós temos fé e esperança de que dias melhores virão, sobretudo se tivermos a capacidade de tirar um aprendizado de tudo isso que nós estamos vivendo. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Vossa
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias sociais,
Nós estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum e a nossa liturgia apresenta-nos como tema: e todos comeram e ficaram satisfeitos. O quanto que nós queremos que esse tema da nossa liturgia se concretize no nosso mundo e sobretudo no nosso Brasil, ainda marcado por tantas desigualdades e injustiças e tantas pessoas que passam necessidade e que às vezes não possuem o básico para sobreviver. Na nossa primeira leitura da profecia de Isaías, o profeta, emprestando a sua boca para Deus, ele vai fazer um grande convite aos israelitas que se encontravam exilados no exílio na Babilônia. Haviam passado mais de 50 anos que esses israelitas estavam no exílio e muitos se encontravam sem esperança, e de repente então o profeta começa a dizer palavras de incentivo e de esperança, dizendo: chegará um momento em que esse exílio irá terminar e vocês poderão voltar para casa, vocês poderão voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e a identidade de vocês. E chegará o tempo, então aí o profeta usa de uma bonita imagem, chegará o tempo em que o Senhor irá preparar para vocês um grande banquete, e vocês poderão matar tanto a sede como a fome de vocês, e poderão comer à vontade, ficarão satisfeitos e não precisarão pagar nada. Chegará esse grande tempo de fartura. Quando nós procuramos trazer essa leitura para a nossa realidade, nós sabemos que, passado um período, de fato, o exílio terminou e aqueles israelitas puderam voltar para casa, mas quando procuramos trazer essa leitura para a nossa realidade, nós também constatamos na nossa vida que nós também temos fome e sede. Não somente fome e sede de coisas materiais, do alimento material, mas também temos fome e sede de Deus. E somente Deus pode matar a nossa fome e a nossa sede de verdadeira felicidade, de verdadeira realização, de verdadeira paz. Somente em Deus a nossa vida encontra verdadeiro sentido, verdadeiro significado. Enquanto a nossa primeira leitura, ela nos apresenta a promessa no nosso Evangelho, esta promessa se cumpre na vida e na missão de Jesus. Quando nós observamos bem esse Evangelho, nós vemos aqui uma comparação de Jesus como sendo o novo Moisés. Aliás, essa é a intenção do evangelista Mateus, porque também no meio do deserto os israelitas eles caminharam até chegar à terra prometida e em determinado momento eles sentiram fome, eles sentiram sede. O deserto é sempre o lugar da privação e o deserto serviu de escola para os israelitas dentro do crescimento na fé. E quando eles sentiram sede e sentiram fome, então eles começaram a murmurar contra Deus, e por intermédio de Moisés, que falava com Deus, o povo então recebeu o maná que caiu do céu, uma espécie de semente, e ali eles puderam preparar o pão para então matar a fome. E da rocha também o Senhor fez correr água, para que eles então pudessem matar a sua sede. Agora o Evangelho também nos coloca em um lugar deserto. Jesus se retirou para um lugar deserto com os discípulos, mas a multidão o seguiu a pé.
E Jesus também no deserto vai matar a fome do povo. Mas olhamos o Evangelho parte a parte. Primeiramente, Jesus, ele vai sentir compaixão no Evangelho. Ele desceu da barca, as pessoas foram a pé, e assim que Jesus desceu da barca e ele viu uma grande multidão, vai nos dizer o Evangelho que ele encheu-se de compaixão por aquela multidão. Essa palavra compaixão, quando nós a encontramos dentro da Sagrada Escritura, ela sempre é usada para dizer algum atributo de Deus. Sentir compaixão significa sentir a dor do outro, mas não sentir a dor do outro de maneira superficial, não. É sentir a dor do outro profundamente, a ponto de doer as entranhas. Em outras palavras, Jesus sentiu profundamente a necessidade, o sofrimento daquelas pessoas. E aí ele começou a promover a vida. Primeiramente ele curou os doentes. E depois, quando estava chegando a tarde, os discípulos disseram: despede as multidões, porque a hora já está adiantada, o lugar é deserto. Despede o povo para que eles possam ir aos povoados comprar alguma comida que encontrarem. E Jesus então, ele não dispensou a multidão, mas ele respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje ele está dizendo isso para cada um de nós que escutamos esse Evangelho. Mas para que nós possamos atender esse pedido de Jesus, no sentido de sermos pessoas solidárias, que pensam no pobre, no necessitado, que são capazes de repartir. Para isso, anteriormente, nós precisamos também sentir compaixão. E devemos rezar a Jesus, pedindo sempre a Ele que nos dê esta graça de ter um coração capaz de se compadecer pelas dores, sofrimentos e necessidades de nossos semelhantes. Hoje Jesus então está nos dizendo: dai-lhe vós mesmos de comer. E conta-nos o Evangelho que os discípulos responderam: olha, Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Vejamos bem, quando nós fazemos a soma de 5 mais 2, nós então chegamos ao resultado de 7, e nós sabemos que o número 7 dentro da Sagrada Escritura é sempre um número cheio, um número forte, simbólico. O número 7 significa plenitude, e Jesus então disse: trazei esses 5 pães e esses 2 peixes até aqui. E Jesus então pediu que as pessoas se sentassem na grama, se sentassem na relva, e aí ele pegou aqueles 2 pães, aqueles 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, pronunciou a bênção e depois repartiu esses pães, e todos se alimentaram. E o Evangelho vai nos dizer: todos comeram e ficaram satisfeitos. Então aqui nós também percebemos no Evangelho uma alusão à missa que nós celebramos, porque também na Santa Missa o sacerdote pega o pão e ele pega o cálice com vinho e ele olha para o céu e pronuncia a oração de bênção, e depois o pão é distribuído à Assembleia Litúrgica e todos nós comemos o mesmo pão, e nós nos sentimos satisfeitos por um momento da graça de Deus e recebemos ali a força necessária para continuar os nossos trabalhos no dia a dia. Então, em outras palavras, o que isso significa quando nós percebemos essa alusão à Eucaristia dentro dessas palavras do Santo Evangelho?
todos nós que participamos da ceia eucarística devemos estar atentos, porque essa ceia nos desperta a partilha e a solidariedade. A cada missa que nós participamos, é como se nós escutássemos as palavras de Jesus, sempre nos dizendo: dai-me vós mesmos de comer. Você que recebe a Eucaristia, seja sinal de partilha, seja sinal de solidariedade na vida dos irmãos. Não sossegue o seu coração enquanto você souber que alguém no mundo não tem os bens necessários à vida, seja por falta de instrução, seja por falta de oportunidade e por N motivos, mas seja solidário, tenha compaixão, pense na necessidade do seu semelhante. É isso que o Evangelho nos ensina. Alguns poderiam dizer assim: mas cuidar do pobre, cuidar do necessitado, se preocupar com quem está passando fome, isso não é muito responsabilidade do governo. Isso é responsabilidade, não é muito responsabilidade da igreja, melhor dizendo. Isso é responsabilidade dos órgãos governamentais. Isso é uma questão de assistência social. Isso está ligado a algum setor da prefeitura e assim por diante. Quando nós agimos dessa maneira, é como se nós estivéssemos respondendo a Jesus, assim como responderam os discípulos: despede as multidões para que eles possam ir aos povoados comprar alimentos. Quer dizer, não é missão da igreja cuidar das questões materiais e da fome que as pessoas enfrentam. E Jesus nessa hora novamente nos diz: não, é missão da igreja sim. A missão da igreja não é só ficar rezando, a missão da igreja não é somente salvar almas, mas a missão da igreja é também promover a vida na sociedade. Dai-me vós mesmos de comer. Isso também pode ser percebido no nosso Evangelho, e é que todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos. O número 12 representa a igreja, o novo Israel, representa os 12 apóstolos. Isso para dizer, é missão dos discípulos de Jesus lutar para que a vida aconteça no meio do mundo. É missão dos discípulos de Jesus lutar para que todos possam comer e ficar satisfeitos, para que todos tenham os bens necessários para uma vida digna, lutar para que ninguém passe necessidade e ninguém passe fome neste mundo. Ainda é tão triste quando nós vemos tantas notícias de pessoas que passam fome, de crianças subdesnutridas em tantos lugares do mundo, sobretudo quando nós imaginamos aquelas crianças na África. Isso deve doer, tem que mexer com cada um de nós. Nós não podemos cair na indiferença que tem tomado conta de tantos corações no nosso mundo. Nessas horas nós somos chamados a sempre fazer alguma coisa para modificar a realidade que está à nossa volta. Jesus hoje nos convida a esse grande exemplo de partilha e de solidariedade que todos nós somos convidados a dar no nosso dia a dia, a começar de atitudes simples, quem sabe olhando para aquelas pessoas que estão na nossa volta, para aqueles vizinhos que às vezes se encontram desempregados, aqueles andarilhos que se encontram nas ruas. É através de pequenos gestos que nós vamos mudando a realidade do mundo, a realidade que primeiramente está à nossa volta e da qual nós fazemos parte e que devemos estar inseridos no sentido de nos comprometermos com a sua transformação. Então é isso que o nosso Evangelho nos ensina. Quem se alimenta do banquete
ambiente de Eucaristia tem que ser partilha, sinal de partilha e de solidariedade na vida do seu semelhante. Depois, olhando brevemente para a nossa segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, e São Paulo, mais uma vez, assim como nos outros domingos, ele vem nos consolar, sobretudo neste momento de pandemia que nós estamos atravessando. E hoje São Paulo nos pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, os anjos, os poderes celestiais. E por fim ele conclui: nada, nem ninguém, qualquer criatura que seja, será capaz de nos separar do amor de Deus que nos foi manifestado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é imenso por cada um de nós. E esse amor de Deus nos acompanha no nosso dia a dia, em todos os lugares, em todos os momentos. O Senhor está sempre conosco, derramando sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. E nós devemos sempre crer nisso. Se São Paulo estivesse escrevendo esta carta dentro dessa realidade que atravessamos no Brasil e no mundo, ele então diria: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a pandemia, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Carreguemos sempre isso conosco. Jesus que nos cura, Jesus que nos alimenta espiritualmente, mas também nos alimenta como pão, no sentido de nos ensinar que nós devemos ser comprometidos com a vida e com a dignidade humana dentro da nossa sociedade. O cristão não pode ser alguém alienado, que fica só rezando. Não. Oração em primeiro lugar. Oração é norma para a ação. Mas o cristão, a partir daquilo que reza, precisa transformar as realidades do mundo, construir um mundo melhor, mais justo, fraterno, solidário para todos. Enquanto uma pessoa passar fome, uma pessoa morrer de fome no mundo, isso significa que nós ainda não entendemos totalmente o ideal de Jesus Cristo e que nós precisamos recomeçar novamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a Eucaristia, o Senhor repete todos os dias o milagre da multiplicação. Roguemos com confiança pela Igreja e pelas necessidades de toda a humanidade, dizendo: esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Fortalecei, Senhor, vossa Igreja, para que permaneça comprometida
comprometida com o vosso reino de justiça e firme diante dos obstáculos, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Abençoai nosso pároco e todos os ministros ordenados, e dai-lhes alegria no exercício da missão, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Iluminai nossos governantes, para que se empenhem contra a injustiça e a miséria e a favor da dignidade de cada habitante do país, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Formai na sociedade a plena consciência de que a alimentação é necessidade básica do ser humano e motivai-a à solidariedade com os necessitados, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Acolhei em vosso reino nossos irmãos e irmãs falecidos, para que se firme em nós a certeza de que nada nos separará do amor de Cristo, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Nós estamos também rezando, como dito no início da nossa celebração, neste primeiro domingo do mês de agosto, por todas as vocações ao ministério ordenado, os padres, os bispos e os diáconos. Neste momento, então, rezemos pelo aumento e pela santificação de todas as vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que desejam dedicar-se ao reino na diversidade dos carismas e ministérios. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, ministros leigos e leigas. Dá perseverança a todas as pessoas vocacionadas. Desperta o coração dos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém. Tudo isso nós nos pedimos, ó Pai, em nome de Cristo, teu Filho, nosso irmão Salvador, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Oh
fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes todos os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a ele submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhe destes o poder de vos louvar, por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A cada Eucaristia que nós celebramos, a profecia de Isaías novamente se realiza em Jesus, porque ele, na Eucaristia,
Ele se fez pão. Ele derramou o seu sangue no altar da cruz e a Eucaristia nos remete ao momento da morte de Jesus. Ele derramou o seu sangue pela salvação de toda a humanidade. Ele é o nosso verdadeiro alimento. Somente Ele mata a nossa sede e a nossa fome verdadeiramente. Somente Ele preenche o nosso coração. Somente nele nós encontramos o sentido da nossa vida. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Dentre eles, Aloísio Fernandes Rocha, José Alves Viana, cuja memória celebramos o 7º dia, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém, para a glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ó meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma, já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente. Venha ao menos espiritualmente ao meu coração, como se já tivesse recebido. Te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e partir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e partir o pão. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e partir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir e partir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e partir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e partir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão,
aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos deixar as nossas condolências aos familiares e amigos de Aloísio Fernandes Rocha e José Alves Viana. Nós que estamos celebrando o 7º dia destes nossos irmãos e acreditamos que eles possam ter encontrado junto de Deus o descanso, a luz e a paz. Aqui nós voltamos à nossa segunda leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a vida, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que nos foi revelado, que nos foi manifestado na pessoa de Jesus. Então cremos que agora estes nossos irmãos se encontram junto de Deus. Aos familiares e amigos fica os nossos sentimentos, as nossas condolências. Lembramos que amanhã então nós damos início aos festejos do nosso padroeiro Senhor Bom Jesus. Este ano nós não estamos realizando a nossa novena como de costume, por questão de prevenção diante dessa realidade da pandemia, mas queremos rezar com todo fervor o nosso trido em homenagem ao nosso padroeiro. Então amanhã nós teremos a missa de abertura dos nossos festejos, que será transmitida pela nossa página no Facebook às 8 horas da manhã. Amanhã nós não teremos missa à noite, mas teremos uma única missa às 8 horas da manhã. Terminada a nossa celebração, às 9h30, tranquilamente, nós sairemos em carreata com o andor do Senhor Bom Jesus, passando pelas ruas de nosso bairro e visitando também todas as comunidades que compõem a nossa comunidade paroquial, que aliás neste ano está em festa, apesar de tudo que vivemos, já visto que no dia 4 de agosto nós então celebramos 20 anos de paróquia. Depois, segunda, terça e quarta, sempre às 19h30, nós teremos o nosso trido. E no dia do Senhor Bom Jesus, na próxima quinta-feira, teremos 2 horários de missa. Uma missa ao meio-dia e depois a outra missa às 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi